Você não decora um monte de fórmula? Um monte de coisa de biologia? Então. É engraçado, né? Isso. Quando eu estudava, eu ficava pensando assim, velho, como é que esse professor consegue falar tantas palavras difíceis e nem erra, e nem E agora, engasga? que você se sente E agora eu dou a professora? aula e penso assim, nossa, é tão Como que simples. esse aluno não consegue decorar uma coisa que é tão simples? Sério? Desculpa. Eu falo isso, velho, como é que esses meninos não estão entendendo? Pelo amor de Deus. Mitocôndria. Vou falar o que é? É. É uma organela ou organoide citoplasmático que serve pra... Mas em português. Em português? Como assim? Isso. A mitocôndria é como se fosse um pequeno órgão dentro da célula. Não é um órgão, tá? É um organoide, uma organela, mas a gente pode dizer... Não assim. é um órgão. Não. Mas E por o quê? que ela faz? Ela é responsável pela respiração celular e pela produção Toda de energia. célula... Tem Não, mitocôndria? onde tem mitocôndria? Não, só nas células eucariontes. O que são os eucariontes? Células que são verdadeiras, que possuem núcleo Ixi, separado por tem membrana as células chamada... falsas. Tem as bactérias? As bactérias são falsas. São. Por quê? Não são células falsas, mas são células que são menos complexas. Aí a gente chama de procariontes, que são células mais primitivas. Pró de primeiro, Bactérias. São as Que bactérias. levam a... doença. Não necessariamente. O que as bactérias Elas são fazem? super importantes para a reciclagem da matéria orgânica, por exemplo. Gente, olha que coisa linda! Assim como o vírus também. A gente costuma dizer que vírus sempre são responsáveis por doença e não necessariamente. Eles Os também vírus podem são ser responsáveis importantes. pelo quê? Eles são muito importantes nos processos de mutação em organismos. Eu todinha! Eu até canto E não necessariamente na minha isso música, significa eu posso ser que um seja uma vírus. doença, entendeu? Bactérias também são muito importantes. Sem bactérias você não teria vinho, você não teria pão, você não teria queijo e iogurte. Isso não é uma doença, entendeu? É uma coisa positiva. Então, nem sempre a gente tem que relacionar a doenças. Então, a mesma coisa, ela Que pode pode- gerar Algo negativo. situações positivas e situações Negativas. negativas. E essas situações negativas também são relativas ao olhar de uma parte de quem elas afetam. Exatamente. E o que Por é? exemplo, a gente toma um antibiótico, às vezes a gente toma um antibiótico para matar uma bactéria em específico que está fazendo mal pra gente. Uma que está fazendo uma inflamação na garganta, por exemplo. Certo. Mas, em contrapartida, a gente mata todas as bactérias do corpo. Então, tem as algumas do bactérias que estômago, nos do protegem. intestino, as da microbiota natural da nossa pele, do nosso corpo, que serve para proteger a gente. Amiga, você é muito inteligente. Que é osmose, se alimentar por osmose. Osmose é um tipo de movimento que acontece, principalmente da água, né? É quando a água sai de um meio e vai pro outro. Como assim? Mas quando assim, Tipo assim, ó, por você se exemplo- alimenta por osmose, você aprende por osmose. Osmose é como se você simplesmente absorvesse daqui pra cá, sem gasto de energia. Basicamente, é um processo simples, entendeu? De transferência. A água atravessa a membrana, sem que... Na verdade, precisa, né, de uma proteína, chama água aponina o nome da proteína, mas é um processo tranquilo, sempre do meio de maior concentração pro de menor. Toda célula tem? Toda célula faz osmose. E toda célula tem o quê? Toda célula faz osmose umas com as outras? Sim, porque elas precisam equilibrar a quantidade de água dentro e fora. Porque se tiver muita água dentro da célula, ela tende a explodir. A gente chama de lise celular. O nosso corpo é formado Morre. pelo quê? Por células. Por células. Nas células tem? Tem organelas, núcleo, material genético, todas as suas informações. É ali que acontece o metabolismo. A célula é a unidade básica, funcional e estrutural dos seres vivos. Então, tudo que acontece no seu corpo acontece a nível celular. As nossas células estão constantemente morrendo. Toda hora, o tempo todo. Nós estamos, então podemos dizer que estamos morrendo o tempo todo. A mão que pega na sua mão agora, daqui a 10 minutos que eu vier aí pegar na sua mão, não é a mesma mão, porque as suas células já Então, desformaram. se nós pensamos isso. Agora, vou falar aqui uma informação que eu já ouvi, eu quero saber se é verdade. Dizem, já ouvi falar, que a cada 7 anos, praticamente todas as nossas células já se renovaram, já morreram e outras células nasceram. Eu não sei te dizer se o período é de 7 anos, Mas por há um exemplo, período. as células da sua língua, elas se renovam a cada 24 horas. Toda. A superficial, sim. A do tecido epitelial, sim. E todas. Então, eu não sei te dizer o tempo exato. Mas vai ter um tempo. Tem o tempo. Tem um Mas tempo, então? Existem células que a gente chama de células permanentes, que são as células musculares e as dos neurônios. Elas não morrem. Elas morrem, mas a questão é que, tipo assim, por exemplo, elas não regeneram. E quando regeneram, demora um tempo muito grande. Por exemplo, você conhece alguém que levou um tiro? Conheço. No mas lugar que a faleceu pessoa mesmo. levou o tiro. Faleceu Não, que aquela levou o pessoa. tiro e ficou viva. Daí eu já não conheço. Então, eu conheço alguma pessoa que levou o tiro e ficou viva. No lugar, tende a ficar o buraco, porque o tecido muscular não regenera. Como o da vacina. Mas então vamos isso aí é pensar uma assim. cicatriz, né? Então vamos pensar assim. Eu tenho 31 Agora, anos. no Eu tenho cérebro. 31 anos.
as minhas células de quando eu tinha 7 anos... As musculares e as... Provavelmente eu não tenho mais nenhuma célula dessas quando eu tinha 7 anos. Não, as musculares e os neurônios ainda são as mesmas. Será? A maioria sim, porque são células permanentes. Por exemplo, os nossos neurônios, eles demoram muito tempo para regenerar. Mas você acredita que tem alguma coisa no seu corpo que não morreu ainda? Que não morreu? É, dessas células. Não, com certeza tem célula que não morreu, mas algumas células tendem a se renovar todos os dias, todas as horas, e outras não. Como as musculares e as nervosas, né? Os neurônios. Entendi. Entendeu? Por exemplo, as células da sua pele, a cada 24 horas, elas Então, vão outra pergunta. Toda a criação envolve destruição? Toda criação envolve destruição? Big Bang. Sim. Corpo. Sim. Toda a criação envolve destruição? Pra gente criar algo novo, preciso abandonar algo? Eu não acho que é destruir. É uma colocação perfeita. Eu não acho que é destruir, eu acho que é transformar. Mas por que a gente não... Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No parto, pô. Parto. Eu não acredito que seja necessariamente uma destruição no sentido de acabar com aquilo. Porque ainda é aquilo, mas de outra forma. O que é isso? Morrer uma célula para que outras células possam renascer. Mas essas células que morreram, elas não morreram, tipo, acabaram. Elas vão servir de matéria para que outra coisa volte. Então, se a gente pensar Então, assim, nada morre. Isso. Tudo se transforma. Isso, exatamente. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas ao mesmo tempo que sim morre, morre para que dê a possibilidade de outra coisa surgir dali. Ok, mas falar assim, destruir, pra mim é tipo acabar. Entendi. Só destruir realmente. O Big Bang. Eu falo destruição, depois criação. Isso. Aí foi o quê? Uma transformação. Do nada tipo assim, ó, para o tudo. destruição, então, a destruição criação. pode ser relativa se nós vemos a destruição como um processo de transformação que desencadeia em outro. E quando nós não queremos que determinadas coisas morram na gente, nós estamos impedindo a transformação de nós mesmos. Exatamente, com certeza. Então agora... Agora eu não entendi nada. Agora eu vou ter que repensar tudo de novo. Mas depende do contexto, né? Depende do contexto.